Fala fera, então vamos aqui hoje para resolver mais uma questão da Sebrasp. Se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, se inscreve aí no canal do YouTube, ativa as notificações, vai lá para o Instagram, acompanha a nossa página também, que a gente vai estar sempre resolvendo questões e te ajudando nos concursos, vestibulares, aquilo que você precisar, tá bom? Então hoje nós temos aqui uma questão de lógica proposicional, uma questão da Sebrasp. E essa questão ela tem um título para duas questões. Então a gente vai aproveitar e já fazer as duas porque são muito simples. Beleza? Qualquer dúvida deixa no comentário que a gente vai esclarecer. No argumento seguinte, as proposições P1, P2 e P3 são premissas e a C é a conclusão. Então aí você tem as premissas P1, P2 e P3 e a conclusão. E ele pergunta o seguinte, com relação ao argumento, isso aqui, gente, foi um título que ele utilizou lá, mas não tem fundamento para a gente. É só para dizer que é um argumento e ele classificou lá na prova, tá? Mas não tem utilidade para a gente não. Assinale a opção correspondente à proposição equivalente à negação da proposição P1. Então presta muita atenção. O que nós queremos aqui, ó? Nós queremos aqui a negação da proposição P1, certo? Então vamos analisar P1. O que a gente observa em P1? P1 eu tenho aqui, ó, o se então, certo? Então a gente tem um conectivo de implicação. E aí vale lembrar o seguinte, quando eu tenho a proposição composta, ou seja, a molécula A implica B. Como é que eu nego isso? Ou seja, como é que eu nego uma proposição que tem o se então? Lembrando que esse é o símbolo do se então. Eu posso negar da seguinte forma. Eu mantenho a primeira afirmação, eu mantenho o primeiro átomo, nego o segundo átomo, certo? E troco o conectivo pelo conectivo de conjunção, conectivo E, tá certo? Então, de novo, você mantém o primeiro, nega o segundo e troca pelo conectivo de conjunção, que é o conectivo E, que é esse símbolo. A gente costuma dar uma dica de você lembrar sempre do mané, beleza? Ou seja, você mantém a primeira afirmação e nega a segunda afirmação. Tranquilo? Então, mantém a primeira e nega a segunda. Certo? Então, o que a gente vai observar? Se eu vou trocar pelo conectivo E, observe que a letra D e a letra E eu já posso descartar, porque ela tem aqui, ó, se então. Então, já posso descartar. Tá certo? O que eu vou observar? Onde é que eu mantenho a primeira e nego a segunda? Então, ó, os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista ou se a obra foi superfaturada. Onde é que eu tenho essa aqui, analisando essas três alternativas? Só nessa primeira, ó. Os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista ou a obra foi superfaturada. Tá vendo? Foi mantida a primeira, ó. A primeira parte está mantida, certo? Negou a segunda? Vamos ver a segunda. A prestação de contas da prefeitura não foi aprovada. Como é que eu nego algo que tem um não? É só tirar esse não aqui, ó. Então, a prestação de contas da prefeitura foi aprovada. Então, ó, a prestação de contas da prefeitura foi aprovada, tá vendo? Então, ele manteve a primeira, negou a segunda e tem que trocar pelo conectivo E agora. Nesse caso, foi utilizado o mas, que é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma ideia da conjunção. Isso aqui tem a mesma ideia do conectivo E, beleza? Então, os recursos foram aplicados em finalidade diversa da prevista, ou a obra foi superfaturada, ou o mas, a prestação de contas da prefeitura foi aprovada. Então, a alternativa correta aqui, letra A. Beleza? Vamos ver a segunda aqui, ó. Na segunda, o que nós temos? Ele aproveita o mesmo texto, tá vendo? Afirma aqui que P1, P2 e P3 são premissas, isso é a conclusão, a mesma ideia, certo? Aí ele fala assim, ó, as proposições P1, P2 e P3 e C, que integram o argumento, né? Lembrando que isso aqui não tem fundamento para a gente, são compostas por diversas proposições simples, que a gente chama de átomos, né? E o argumento pode ser escrito na forma simbólica como P1 ou P2 ou P3, lembrando que esse símbolozinho, ó, é o símbolo do ou, né? P1 ou P2 ou P3 implica, né, que é o se então, no C. Desta forma, na tabela verdade, olha, preste atenção aqui, ó. O que a gente vai usar? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Na tabela verdade, certo?
a quantidade mínima de linhas, olha o que eu quero saber, ó. A quantidade mínima de linhas que precisam ser preenchidas para se determinar a validade ou a invalidade do argumento. Toda tabela verdade, a gente tem as linhas e tem as colunas, né? Por isso o nome tabela nesse caso. As colunas, elas vão variar muito de acordo com as suas proposições compostas. As linhas dependem exclusivamente do átomo, ou seja, da quantidade de proposições simples. Como é que você sabe quantas linhas tem uma tabela verdade? Você vai utilizar essa relação, ó, 2 elevado a n. Aí você pergunta, professor, quem é esse n? Esse n nada mais é do que o número de átomos, certo? Ou, no caso, o número de proposições simples. Se você não sabe o que é átomo e o que é molécula, a gente vai ter a aula aí no nosso canal explicando sobre proposições simples e proposição composta, tá bom? Então, esse N é o número de átomos, é o número de moléculas. Então, a pergunta é, quantos átomos, perdão, número de moléculas não, número de átomos. Quantos átomos eu tenho nessa tabela? Vamos para cá, ó. P1, P2, P3 e a conclusão. Então, nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que nesse caso é 16. E a alternativa correta, letra C. Beleza? Valeu, fera, até a próxima.